Olá, estamos de volta, 8 horas e 36 minutos, 8h36. Agora eu recebo aqui, pode abrir nas 5, meu amigo João, eu recebo aqui o coordenador do movimento econômico da Amesc. O que é movimento econômico, por que essa função é importante e quais as informações que são interessantes para nós nesse momento. E está aqui comigo para falar sobre isso o Ailson Piva, que é o coordenador do movimento econômico da Amesc. Eu vou conversar com ele sobre isso, porque na sexta-feira, lá no Meleiro, durante a Agrimeleiro, houve a reunião dos prefeitos da Amesc, uma assembleia que acontece periodicamente. Como era aniversário, a festividade na cidade do aniversário, mas como era a festa lá na cidade, se aproveita e faz a reunião, todos os prefeitos participam do evento. E o Ailson estava lá, junto com o Francisco, que eu quero mandar um abraço também, que é o executivo da Amesc, e eles passaram para os prefeitos um número que eu já tinha trazido aqui global, mas eles passaram individualmente por município, o resultado do movimento econômico, o valor adicionado durante o ano de 2021. Muito bom dia, Ailson, obrigado por você estar aqui conosco, conversando sobre esse tema, que é um tema muito importante para as cidades, porque é a partir desse número que se descobre qual é o potencial econômico dos municípios, como é que está a economia, como ela vem evoluindo, e os números são positivos em 2021, não são? Bom dia. Bom dia a todos. Sim, Chuchu, os números são positivos em 2021. Em 2020 também foram positivos, né? Quando nós falamos de movimento econômico, é importante frisar que o movimento econômico é uma espécie de PIB, só não está considerado no movimento econômico os serviços, então ele é uma soma de tudo que movimenta a indústria e o comércio na nossa região. Então esse número é importante porque nós vemos que depois de um grande período de estagnação, nós temos uma retomada econômica. A nossa região ela volta a ter um percentual econômico, uma movimentação econômica considerável, inclusive acima da média estadual. A média estadual já é muito alta. E a região, então, nesses 2 anos, conseguiu superar a média do Estado no movimento econômico. Tá. De acordo com os levantamentos, como é que é feito, vamos começar pelo início, como é que é feito como é que se chega a esses números? Qual é o processo que é realizado pelos municípios para que se possa levantar esses dados? O movimento econômico, então, ele é uma soma do que se agrega na indústria e no comércio. Então, todo o que é vendido pela indústria e comércio, então, é uma diferença entre a matéria que entra e o produto depois industrializado, no caso da indústria que sai, ou do comércio, o produto que entra e o produto que sai. Então, o Estado ele tem dentro da Fazenda Estadual, um setor especializado no movimento econômico. Por quê? Por que a gente fala do movimento econômico? Porque ele é importante. Primeiro, que nós conseguimos medir através do movimento econômico se a região está tendo evolução econômica. Então, e segundo, porque ele retorna o ICMS, uma parte, ele serve como base de retorno de ICMS para os municípios. Então, o movimento econômico, respondendo à tua pergunta, ele é essa diferença. E como é que ele é somado? As empresas informam um documento, através do escritório de contabilidade ou dos contadores, que é um documento que se chama DIME, que é a Declaração de Informação do Movimento Econômico. E a partir desse documento, que é um consolidado do ano, nós conseguimos medir. Então, esse trabalho é feito em todo o estado, não é feito só aqui no Sul, né? Em todas as regiões é feito esse acompanhamento e esse trabalho do movimento econômico, porque é através dele que se calcula o retorno de ICMS. Eu vou lhe dizer que a primeira vez que eu tive contato com isso dentro da minha atividade de jornalismo foi na década de 80, lá na Anvale, no norte do estado, e o secretário da época era o ex-prefeito de Massaranduba, Dávio Loi, que trabalhava muito sobre isso, e a briga era sempre as empresas e os escritórios de contabilidade preencherem essa DIME, essa declaração, esse documento, para que com isso pudesse se ter lá no estado a consolidação daquele valor. Basicamente, para a gente tentar explicar de uma maneira mais simples, na verdade, as empresas, o que elas vendem, elas emitem nota. E é um resultado, na minha empresa, essa empresa aqui, o contador vai dizer, olha, a empresa do Xixo declarou, tirou tantas notas fiscais e faturou tanto durante o ano.
É mais ou menos isso. Exatamente isso. Então, da indústria especificamente, do comércio, nós pegamos o resultado da venda. Vamos pegar um supermercado, que é um exemplo mais prático para entender. Você pega um supermercado, ele vai comprar um produto por R$1, vender por R$1,10, 10 centavos, que é a diferença entre a compra e venda, é o movimento econômico, que agrega de valor a mercadoria, ou seja, ele agregou 10 centavos entre a No diferença. município, ele gerou dentro do município aquele valor. Exatamente. Quando nós pegamos a indústria já é uma questão, como você falou, Jaraguá do Sul tem a WEG. Então, a WEG ela é uma grande geradora de movimento econômico, de valor adicionado, que significa a mesma coisa. Por quê? Porque ela compra matéria-prima básica, ela compra ferro, ela compra arame, ela compra fios e transforma em motores. Então, o produto que entra é um valor baixo e o produto que ela vende é um valor alto. Então, ela agrega muito valor a essa venda. Por isso é importante nós termos indústria da transformação na nossa região. E o segundo gerador de movimento econômico é a agricultura. Então, tudo que um produtor plantou e após o momento que ele vendeu com nota fiscal, esse produto agrega 100%. Diferente da indústria e do comércio, a agricultura ela não tem débito da entrada, ou seja, se o produtor vendeu um saco de arroz por R$100, não importa se ele gastou R$90 para produzir esse saco de arroz. O município vai se agregar, ou seja, o valor adicionado daquela venda será de R$100. Por isso, a agricultura é bem importante. É verdade. E agora uma pergunta, uma dúvida que eu tenho, é o mesmo sistema de hoje, é o de 30 anos atrás, 30 e tantos anos atrás. Com toda a questão de agilidade, tecnologia, de informação, habilidades, processadores, algoritmos, toda essa parafernália tecnológica que existe hoje, por que não se consegue ainda ser mais rápido nisso? Por exemplo, ou eu fabriquei esse copo, estou com esse copo aqui, fabriquei e vendi esse copo. Eu recebi o valor desse copo e emiti a nota fiscal. Na mesma hora, eu tenho um CNPJ, eu consigo identificar o código de venda, 512, a venda e tal. Tem toda essa parte burocrática e que ela pode ser informada em tempo real. E, ao mesmo tempo, né, isso é uma pergunta técnica, né, e até tola, talvez. E, ao mesmo tempo, o governo do estado faz assim, ele pega o dinheiro que ele recebe esse ano, no ano que vem ele faz a apuração e só no outro ano é que vai devolver. Por exemplo, esse dinheiro de 2021, que foi já pago em 2021 pelas empresas, ele só vai voltar a parte que é do município em 2023. Por que tem que demorar tanto, Alisson? O ICMS ele é distribuído imediatamente. Sabe? Então, Chico, quando a empresa paga o ICMS, o Estado distribui imediatamente. Qual é a dificuldade que o Estado tem? O Estado tem uma dificuldade, então, de compilar esses valores que nós chamamos de movimento econômico. E isso, sim, leva os 2 anos. Primeiro que o Estado existe uma portaria e existe uma lei federal que regulamenta. Então, os municípios eles têm 1 ano para verificar se existem problemas, inconsistências nos valores declarados pelas empresas. Então, nós estamos trabalhando os números apresentados em 2021. Se nós falarmos hoje, por exemplo, a nossa região ela está crescendo 21,98%, arredondando 22%, que é um excelente número. Nós imaginarmos, economicamente, uma região que cresce 22%, uma inflação no período de 12, né? Está acima da... É muito, né? O consumo das famílias também aumentou, isso é um fator que... Os preços aumentaram, isso também eleva esse número, né? Mas então, quando você pega esse percentual de aumento, então os municípios eles têm um período para analisar e verificar se o que as empresas declararam está de acordo. Então, nós estamos hoje numa fase que nós chamamos de fase de auditoria. Esse é um número aqui, né, que não está totalmente fechado. Ele é o básico, ele é o grosso de tudo, e pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Isso, ele é a primeira informação. O ano passado, nós temos, por exemplo, inconsistências na declaração do movimento econômico, e daí não é um erro, é um erro de inconsistência que não gera prejuízo ao Estado, mas gera prejuízo ao município. Nós temos empresas que declararam 2, 3 bilhões de valor a mais por um erro
como muitos desses produtos não são tributados, então, às vezes, houve um erro de declaração das empresas e esse número ele não se soma no ICMS, mas soma no movimento econômico, então prejudica os demais municípios. Por isso, essa preocupação do governo do Estado. Então, o governo do Estado faz da seguinte forma, só para deixar bem claro, nós temos, primeiro, uma cláusula de impacto. Quando o município ganha ou perde uma grande empresa, esse movimento é diluído em 2 anos, por isso que você falou que o retorno de ICMS que nós estamos tendo hoje aqui em Araranguá, por exemplo, em 2021, ela é referente a 2018, aliás, 2019, 2020. De 21 vai servir para 22 e 23. Então, sempre 2 anos. Nós levamos sempre 2 anos para receber. Porque também, assim, a partir do movimento econômico, se calcula um índice de retorno. Que é de retorno, quer dizer, sobre o valor que vai ser distribuído para os municípios, tem esse índice. E esse índice varia de acordo com a capacidade de produção. Para ser proporcional, quem produz mais recebe mais. Tecnicamente mais, né? Para ficar dentro do escopo. Quando nós falamos em um município industrializado, não é só a geração de emprego que o município se beneficia. Quando nós falamos de um município industrializado, ou com comércio forte, ou com uma indústria forte, ou com uma agricultura forte, aquele município também recebe uma parte do ICMS. Então, o movimento econômico ele é muito importante por essa questão. Você tem uma preocupação dos números justamente porque, se nós tivermos quanto mais forte economicamente o município de Araranguá, por exemplo, mais retorno de ICMS ele vai receber. Então, é um valor bem considerável. O ICMS é a segunda ou a primeira receita dos municípios, dependendo da situação do município, ele varia entre FPM e ICMS, mas é um valor de 150 milhões de reais que retornou em 2021, só para a gente ter uma ideia de quanto representa o retorno de ICMS aqui para a nossa região. Araranguá, em 2020, pelos dados do Estado, teve uma receita de aproximadamente 1 bilhão e 57, 1 bilhão e 55 milhões. Como é que a gente tem uma ideia de, olha, aqui foi o movimento econômico gerou tanto? Quanto é que a gente pode imaginar? Existe um cálculo médio que diz, olha, para cada tantos milhões você recebe tantos mil. Tem um cálculo disso, né? É um cálculo assim que se costuma avaliar para ter uma ideia do que vai ser, né? O ICMS, então, ele é centralizado, até para o ouvinte poder entender. A pauta econômica é sempre uma pauta complicada, sabe? Nunca é. Ela, apesar de ser, ela acaba não sendo uma ciência exata. Exatamente. Apesar de ser matemática, mas não é uma ciência exata. Então, quando nós compramos um produto, e nós vamos comprar um produto de uma televisão, por exemplo, nós pagamos lá R$100 de ICMS, aquele R$100 de ICMS ele é dividido proporcionalmente. Então, o Estado fica com R$75. Lembrando, nós compramos um produto, uma TV, por exemplo, que tem 17% de imposto. Quando nós compramos um produto, ele tem um custo de R$100 de ICMS. Está destacado até na nota. O comprador pode verificar. Daqueles R$100, R$75 ficam para o Estado. Então, 75% da arrecadação é do Estado. 25% vai para os municípios. Então, quando nós falamos dessa receita que você falou de arrecadação, nós simulamos que para cada milhão de valor adicionado, retorna em torno de 25 mil para os municípios. Então, se nós pegarmos uma indústria ou um comércio aqui da nossa região de Araranguá, que entre o que ele comprou e o que ele vendeu, deu uma diferença de R$1 milhão, vai retornar 25 mil em impostos para o município de Araranguá. Isso durante um ano. Então, volta um pouco mais de 2.200 por mês, mais ou menos. 2.100, não, 25 mil reais. Para cada milhão. Para cada milhão. Não, se a gente fizer uma conta baixa, que daí já vou rapidinho, se a gente pegar 1 milhão e 57, que foi 2020, que é a base, talvez que gerou a base para o retorno desse ano, se a gente fizesse uma conta baixa, geraria 26 milhões 425 mil aproximadamente. O que significa do total do PIB, né?
o retorno do PIB é 2,5% do total do que foi produzido. Não que foi cobrado imposto, Sim. mas o que foi produzido. Quer dizer, os valores vendidos, a comercialização, a indústria produziu, o comércio vendeu e o serviço gerou alguma coisa, em torno de 1 bilhão e 50 milhões em 2021. Desse valor, o que se tornou imposto, porque nem tudo vira imposto, né? Correto. O que se tornou imposto, voltou 26 milhões para Araranguá. E desses 26 milhões, isso seria uma perspectiva em relação ao retorno de retorno de 2,5%. Importante também nós termos uma ideia que a nossa região ela é uma grande... o principal produto que nós temos, o principal commodity é o arroz. E o arroz ele tem um baixo... ou ele é isento ou ele é deferido. Por exemplo, quem produz, o produtor, quando ele vende para a indústria o arroz ou qualquer outro produto agropecuário, ele não paga ICMS. Então, a nossa região, os nossos 15 municípios, eles recebem praticamente igual o que se paga de ICMS. É uma questão única. Quando não é deficitária, ou seja, nós retorna para os municípios mais imposto do que nós recolhemos de imposto. Porque a produção gera um índice e esse índice fica positivo, né? E porque a maioria dos nossos produtos que nós vendemos aqui não são tributados, que é, por exemplo, da agroindústria. Esse produto, voltamos ao caso da WEG de Jaraguá. A WEG de Jaraguá, os motores normalmente são tributados em 17%. Então, qualquer venda que eles fazem, eles têm uma tributação alta de 17%. Quando o produtor vende um saco de arroz, se ele vender um saco de arroz, por exemplo, para uma empresa lá de Forquilinha, que está fora da nossa região, não houve recolhimento de impostos aqui. Então, você não tem nada de recolhimento de ICMS na nossa região. O ICMS vai ser recolhido a partir do industrial que comprou e vendeu. Do beneficiamento. Do beneficiamento, é um deferimento. Certo. Então, a nossa região, e no ICMS, ela é deficitária, ou seja, nós recebemos de volta mais do que nós pagamos. Nós recebemos de volta porque o total produzido gera um movimento econômico alto que produz um índice de retorno que proporciona que o retorno seja maior do que foi produzido. Por isso que a gente fala. Assim, de uma maneira mais simples, né? Bem, exatamente. É por isso, Xixo, assim, quando falamos da pauta econômica, a pauta econômica é sempre complicada. Para fazer um resumo, assim, a grosso modo, o que nós podemos dizer é que de todas as vendas, todo o ICMS de Santa Catarina, 25% fica, de tudo que é vendido, 25% fica para os municípios, então distribuído para os municípios, uma parte igual, uma parte pela economia, e nem todo produto é gerador de ICMS. Então, existe, por exemplo, valor adicionado, que é uma das grandes brigas que nós temos, por exemplo, com Itajaí, a questão da importação, porque a importação não paga ICMS e o município de Itajaí recebe sobre aquela agregação de valor. Então, o município de Itajaí ele recebe um valor adicionado que é gerado aqui em Araranguá, que é um ICMS que é gerado aqui em Araranguá quando nós compramos um produto, ou é gerado lá em Joinville, ou é gerado em Chapecó, ele vai receber um percentual, mas ele não gerou ICMS. Então, é uma questão sempre assim, complexa. Por isso, todos os municípios praticamente têm um setor que cuida do movimento econômico, por essa preocupação, né? Uhum. E nós sempre temos em mente assim, que para aumentar o nosso retorno, para aumentar o valor adicionado e o movimento econômico, as cidades têm que ser industrializadas ou ter um fator gerador, uma empresa ou uma indústria, um comércio que gere um grande valor adicionado. Normalmente a indústria. Quanto é o valor que foi gerado, produzido, qual foi o total do nosso movimento econômico em 2021? Em 2021, nós geramos
4 bilhões 601 milhões de reais. E isso vai mudando, né? Porque pode ir modificando, porque na semana passada era 4.594. Sim. Quer dizer, mais valores foram regularizados, aquelas inconsistências foram corrigidas, e aí vai fazendo atualização. Mas já são 4 bilhões 601 milhões. Então, nós tínhamos em 2020 3 bilhões e 700 milhões, praticamente subimos 1 bilhão, né? Sim. Passamos para 4.600, nós tivemos um crescimento de 22% em números redondos. Se nós olharmos a ANREC, por exemplo, que é a região de Criciúma, cresceu 20%. A Murel, que é a região de Tubarão, os 17 municípios deles, cresceram 16%. Esses números redondos. Então, nós temos um crescimento de 22%, a ANREC de 20%, a Murel de 16%. E o Estado está em 20,5%. A média estadual de crescimento, 20,5%. Nós estamos crescendo 1 ponto percentual a mais do que o Estado. Então, isso significa o quê? Que a economia aqui no Sul ela está mais aquecida do que na média estadual. Os nossos produtos agregaram mais valor, a gente está vendendo melhor. Então, um fator, Xixo, que é importante nessa situação é o arroz, que o ano passado teve uma valorização, nosso principal commodity, né, teve uma valorização grande. Então, por isso também desses números muito positivos, em 2020 nós já crescemos 20%. Mas uma coisa também que a gente tem que levar em consideração é que o preço de alguns, os combustíveis, por exemplo, sofreram um aumento muito significativo e isso influencia, né? Hoje, 12% de tudo que o Estado arrecada vem dos combustíveis. 25%. 25%. De tudo que o Estado bota no bolso lá de imposto é dos combustíveis. 25% hoje a arrecadação estava em 20%, hoje está estimado em 25%, pelo aumento dos combustíveis. Então, tudo que o Estado arrecada... E energia também. Energia também influencia muito, né? Nós saímos de um preço de combustível de R$5, 4 e alguma coisa, estamos em 7. Então, a principal fonte de arrecadação do Estado é os combustíveis, né? E é o ICMS. E na nossa região é a agricultura junto com a agroindústria, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, municípios que têm um forte crescimento. Quando nós pegamos aqui o próprio Timbé do Sul, nós temos um crescimento de 41,65%, justamente pela força agrícola do município. A indústria no Timbé do Sul ela é pequena, mas a agricultura, então, como subiu muito, teve um ótimo desempenho. E Passo de Torres, né, 43,41%. Passo de Torres é uma questão que ela está crescendo, então ali vai ser um crescimento constante. E veja que a questão imobiliária não entra nisso, né? Questão Porque imobiliária, Passo de Torres criou vários condomínios, o valor agregado da área urbana, do valor imobiliário lá cresceu muito e por isso o Passo tem um valor significativo nisso, né? Alguém caiu? Nós temos municípios que caíram, né? Até agora pode ser que nós temos municípios que têm um crescimento menor, queda não. Nós temos o município de Ermo, por exemplo. Ermo tem uma grande agroindústria ali que Sim. praticamente alavancou o município de Ermo. De 2019 para 2020 foram mais de 200 milhões que ela alavancou, né? Então ele tem um crescimento de 9,27, é o menor crescimento que nós temos na região. Porque agora estabiliza, né? Sim. Dá aquele aumento e daí depois estabiliza, mantém, vai crescendo devagarinho. Araranguá, que é o nosso principal polo, a nossa principal cidade, é o principal parâmetro, está crescendo 21,96, praticamente o mesmo crescimento da nossa região. Então, são números bem positivos, né, para a região. Especialmente para Araranguá. Araranguá ela tem o forte de Araranguá é o comércio, e sofreu muito durante a pandemia do Covid. O comércio foi o mais afetado, né? E com a retomada agora das atividades já no ano passado, que esses números, lembrando, são de 2021, então nós temos então já um ganho significativo, um crescimento significativo. Araranguá passou no ano passado a casa de bilhão, né? 1 bilhão e 97 milhões, e agora está com 1 bilhão e 330 milhões para arredondar
de valor adicionado. Então, um número bem significativo. Isso é... 1.290 bilhão? 1.290 bilhão, desculpa. Isso. 1.290 bilhão de valor adicionado. 1.057 bilhão. E aqui foram 240 milhões a mais. 240 milhões a mais que rodou na nossa economia. Exatamente. Então, esse número é muito significante. E para o município crescer, ele sempre tem que crescer acima do Estado. E Araranguá está crescendo acima da média estadual. Se ele não crescer acima da média estadual, ele vai ter um decréscimo de arrecadação. Passo de Touros. E olha, assim, poucos municípios, todos cresceram, né? Mas só temos 2 municípios abaixo da casa dos 100 bilhões, né? 100 milhões de faturamento. Né? Os dois balneários que vivem mais do turismo, que é mais serviço, né? E que acaba tendo uma informação menor, né? Mas não deixaram de crescer, eles tiveram evolução do ano passado para esse. Esse número é importante porque com esse número nós alcançamos a casa de 2% de retorno de ICMS. Então, todo o ICMS que é arrecadado pelo Estado, 2% da parte dos municípios fica aqui nos nossos 15 municípios. Então, se nós tivermos aí a perspectiva, vamos supor que o Estado tenha dado aí, o Estado deu 400 e tantos bilhões, não, 313 bilhões de movimento econômico. Tu lembra de 2021? Dia passado, para mim, eu não está mais aqui. 2021. Deu 313 bilhões, alguma coisa nesse sentido. Aqui. Ah, tá. 311 bilhões, o Estado 258 para 311 bilhões. Então, disso aqui, vamos calcular... 25 mil para cada milhão. 25 mil para cada milhão, a gente tem uma ideia de quanto vai dar, 2% disso vem para a região. Eu calculei aqui, dá uma coisa em torno de 115 milhões de reais. Exatamente. Se a gente calcular os 25 mil, né? Nós... Dá quase na ideia da coisa de 10 milhões para cada município, em média, porque são os 15 municípios, né? 9 milhões em média para cada município. E a arrecadação do Estado, ela, por conta também cresceu 20,46? 20,46 a arrecadação estadual e vem crescendo, né? Em 2022, os números da arrecadação do Estado estão muito altos, digamos assim, né? Uma arrecadação bem significativa, um crescimento de 20%. Não, o Estado cresceu de 2018 para cá, eu fiz um cálculo baixo, assim, só com os valores que a gente encontrou lá. Agora eu preciso fazer com esse. Mas de 2020 para cá, o valor que o Estado... 2018 para 2020, até 2020, o valor que o Estado cresceu foi 39,12%. Sim. Porque 2018 que foi quando elegeu o Moisés. Né? Moisés entrou em 2019 teve um crescimento normal dentro do processo inflacionário. 2020 ele cresceu muito, agora você pega 2021, esse volume do PIB aqui dá um crescimento significativo de receita para o Estado. De receita. O Estado nunca arrecadou tanto em ICMS. Nunca. E aí é claro que o governador tem que colocar dinheiro nos municípios, porque ele tem dinheiro, né? E em especial em 2022, o ano passado, houve a prorrogação do ICMS, né? Então, muitas empresas que faturaram ano passado pagaram agora no início do ano por conta de uma legislação, por conta ainda do Covid, né? Sim. Então, não acabaram pagando o ICMS ano passado, pagaram esse ano. Então, o crescimento do Estado em 2022 está muito maior por conta disso também, que o Estado fez uma lei que beneficiava as empresas com dificuldades para que pudessem pagar o ICMS esse ano. E esse ano eles estão pagando, a arrecadação está aumentando consideravelmente. Bom, por um lado, é preocupante por outro, porque isso acaba aumentando o custo de vida também, né? Porque quando você tem que pagar mais imposto, quando ele sobe, a inflação, esse processo todo acaba massacrando o poder de ganho da população. Mas é um número, é uma informação muito complexa, como você disse, né, o Alisson? Não é uma coisa simples. Eu tenho aqui um dado que eu levantei ao longo do tempo, de 2011 para cá,
nessa questão total da região, que eu separei lá com os dados do Estado. Bem, em 2011, o movimento econômico da nossa região era 1 bilhão e 500 milhões. Hoje nós chegamos a 4 bilhões e 600 milhões. Então você vê que nesses 10 anos, ou 11 anos, considerando 2021 e considerando 2011, teve um crescimento de mais de 100% da atividade econômica na nossa região. Tem sido um período próspero para a nossa região. Se a gente pegar só 2012 para fechar uma década, né, nós vamos sair de 1 bilhão e 600 para 4 bilhões e 600, nós vamos com 3 bilhões a mais de produção, né? E a nossa região, nós temos na ordem de município Araranguá, evidentemente, o maior município que nós temos, seguido do município de Turvo e do município de Sombrio. Sempre houve uma competitividade entre os dois municípios para ver quem era o segundo colocado na região. E os nossos índices também diminuíram porque o município do Sombrio foi o que mais sofreu com a pandemia do Covid. Por causa da confecção, né? Por causa da confecção, todos os comércios fechados. Tanto é que 1/4 de todo o movimento econômico de Sombrio é na confecção. Sim, e com com a pandemia, ela praticamente diminuiu mais de 20%, e isso impactou muito. O município de Sombrio cresceu em outros setores, mas caiu na confecção. Então, para ter uma ideia, em 18 Sombrio fazia mais, em 16 Sombrio fazia mais, em 17 Sombrio não fez mais, houve uma crise da confecção em 17. Em 19 Sombrio fez mais que Turvo, mas em 20 Sombrio caiu na receita e Turvo aumentou muito. Muito. E aí foi onde eu devo essa discrepância. Agora mantém, né? Sombrio, o Turvo praticamente com 100 milhões a mais que Sombrio neste ano, né? De 2021. E Turvo ele vem crescendo. Economicamente, quando nós olhamos o mercado, provavelmente Sombrio vai ultrapassar o Turvo. É uma expectativa. A indústria... O Turvo ele tem uma área de arroz plantada que não consegue ser aumentada. Então você tem ali estagnado a produção, o que pode subir ao preço. Também necessariamente que não há um retorno de ICMS maior para Turvo em relação a Sombrio, porque o produto de Sombrio é mais tributado que o de Turvo, né? Exatamente. E a região específica de Araranguá, nós temos aqui uma preocupação com Araranguá, né? Araranguá é a terceira maior cidade dos municípios da MESC e da ANREC. Ela fica atrás de Sara. E de Uruçanga. Ela fica atrás de Sara, né? De Uruçanga ela voltou a passar à frente. Ah, tá. Mas é Sara, Criciúma e depois vem Araranguá. Criciúma e Sara e Araranguá. Sim. Mas nós vemos assim uma proximidade de Uruçanga, de Cocal do Sul. Nós temos outros municípios que estão se aproximando. Então é uma preocupação que nós temos também com a nossa cidade, né? Porque é dinheiro que retorna. E no passado já foi maior que Sara, né? Sara já ultrapassou, sim. Então temos que cuidar disso. Alisson, o papo está legal, eu conversaria até amanhã contigo para a gente trocando ideia. Te agradeço os números que você trouxe para a gente, para nós atualizar o nosso quadro aqui. Ao longo da semana eu vou trazer mais informações sobre isso, sempre consultando o Alisson para ver se eu não cometo nenhum erro, né? Mas agradeço muito a sua presença, o trabalho da MESC. Um abraço para o Francisco, lá para o presidente Betinho, que nos possibilitou essa conversa aqui. Eu agradeço a oportunidade, né? Falar de movimento econômico sempre é complicado. Os números são sempre complexos, né? Mas é muito bom falar, especialmente numa situação que nós temos de crescimento. Normalmente a gente vem falar, explicar a queda. Agora nós estamos falando, então, de uma situação ótima de Tomara crescimento. que o país volte ao normal do ponto de vista da questão econômica, né? Inflação, todas essas coisas, e nós continuemos crescendo, continuemos evoluindo. Isso demonstra que nós estamos no caminho certo. Acho que os passos ainda são pequenos, mas no caminho certo, na direção correta. Então, assim que a gente conseguir alargar o passo, a nossa região vai voltar a ser um marco, ter uma posição importante no Estado. Ok, 9h09, eu vou fazer um intervalo, eu volto. O João já coloca na sequência a vinheta da previsão do tempo, que eu quero entrar direto conversando com o Ronaldo Coutinho para nos falar sobre o frio.